Olá, estamos iniciando agora essa segunda parte do nosso estudo sobre a doutrina paulina, sobre o arrebatamento, se Paulo ensinava o arrebatamento pré ou pós-tribulacional. No primeiro vídeo nós tratamos sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e nessa carta eu quero ir um pouco mais fundo porque eu citei algo no primeiro vídeo que eu queria agora destrinchar e aprofundar com você. Mas antes disso, não se esqueça de acionar o sininho, curtir esse vídeo se você, obviamente, gostar, e também de se inscrever no nosso canal e compartilhar com quem quer que seja que você acha que vai ser relevante ou não. Tá bom? Mais uma vez, bem-vindos ao canal Fiéis até o fim. Então, nesse nosso segundo vídeo, ou melhor, na segunda parte desse estudo sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, eu fiz uma menção de uma palavra que é usada no versículo 3, apostasia, e eu queria destrinchar um pouquinho mais com você hoje aqui. Então, o versículo 3 diz o seguinte, de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto é o dia do Senhor, nós vimos no primeiro vídeo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo diz, e nós já estudamos sobre isso, que o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia e o filho da perdição, que é o anticristo. E eu citei no primeiro vídeo que essa palavra traduzida como apostasia para nós hoje, ela tem uma... Como é que eu vou explicar para vocês aqui? Tem algo que seja relevante para nós refletirmos aqui hoje, porque para nós hoje, a palavra apostasia no português já tem um significado próprio, ela adquiriu ao longo do tempo um significado próprio, que é o afastamento, tá? Ou você partir, se separar, se afastar da fé cristã. Então, uma igreja apóstata, que apostatou, ou que vive em apostasia, é uma igreja, são crentes que se afastaram, se retiraram da fé verdadeira e bíblica, tá? Então, esse sentido é de apostasia hoje. E nós vimos que, analisando isso ou não, a própria primeira carta de Paulo e a segunda, vimos no primeiro vídeo, já nos dão base tranquila para entender que o arrebatamento bíblico é pré-tribulacional. E eu quero mais uma vez te incentivar, se você não viu ainda, a nossa série chamada A Volta do Senhor, que são 8 vídeos, tá, que a gente vai a fundo e bem abrangente de Gênesis e Apocalipse, falando sobre a volta do Senhor e demonstrando, apesar do que muitos dizem o contrário, demonstrando que, biblicamente, o Senhor volta antes da tribulação. Tá? Mas o que eu quero salientar com vocês nesse segundo vídeo? Nesse verso 3, quando ele diz que o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja manifestado o anticristo, a palavra original, que é traduzida hoje para nós como apostasia, é apostasia, porque a palavra apostasia, ela existe em grego, tá? A palavra usar aqui é sem que haja primeiro a apostasia. Então, na verdade, a palavra em grego chamada apostasia foi traduzida para o português hoje como apostasia. Então, ela foi transliterada. O que isso quer dizer? Apostasia em grego é um substantivo, tá bom? É um substantivo. Aqui, como no versículo número 3, a palavra apostasia é um substantivo, assim como em Atos, capítulo 21, versículo também 21. Nesses dois lugares, aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalônica, capítulo 2, verso 3, em Atos 21, verso 21, são os dois lugares no Novo Testamento que essa palavra grega apostasia aparece na sua forma de substantivo. É o nome, apostasia, tá? E, na verdade, apostasia, no grego, ela não quer dizer necessariamente afastamento ou retirada da fé. A palavra apostasia, esse substantivo, ele quer dizer afastar-se ou apartar-se da fé ou de outras situações, de pessoas. Então, a palavra apostasia em grego, ela não quer dizer necessariamente afastar-se da fé, e sim é um nome que quer dizer afastamento, ou partida, ou separação. Qualquer coisa desse tipo. Então, a palavra não é afastar-se da fé. A palavra apostasia poderia ser traduzida de outra maneira. Lá em Atos 21, por exemplo, a tradução em português é afastar-se, é apostasia de Moisés.
é afastar-se de Moisés, ou apartar-se de Moisés. Então você vê que aparece essa palavra duas vezes, aqui, quando Paulo escrevendo, e lá em Atos, Lucas escrevendo, a mesma palavra apostasia em grego, que lá em Lucas lá em Atos, perdão, é traduzida como afastar-se ou apartar-se de Moisés. Então, por que aqui, quando Paulo fala aos irmãos de Tessalônica, diz sem que primeiro venha a apostasia, foi traduzido como sem que primeiro venha a apostasia em português, ou afastamento da fé? Porque o texto não fala sobre isso. O texto usa apenas a palavra apostasia. Mas se existem duas passagens bíblicas que falam sobre o nome, né, apostasia ou substantivo, existem, se não me engano, 15 vezes que essa palavra apostasia, ou apistemes, que aí já não é mais o verbo, e sim, não é mais o nome, o substantivo, e sim o verbo, apistemes vem de apopistemes, que é afastar de, sair de. E esse verbo apistemes, ele está ligado com o nome apostasia, que nem em português, por exemplo. Deixa eu pensar aqui, em português você tem jogo e jogar. Jogo é um nome, substantivo, e tem jogar é um verbo. Então, aqui, apistemes é o verbo do nome apostasia. Se duas vezes aparece apostasia, 15 vezes aparece o verbo apistemes no Novo Testamento. Então, esse verbo apisteme, que aparece 15 vezes aqui no Novo Testamento, tá? Ele no Lexo, por exemplo, o significado dele significa deserção, afastar-se, partir, remover e até desaparecer, tá? Até desaparecer pode significar essa palavra, esse verbo apistemes. Então, deserção, desertar, sair de tal lugar, afastar-se, partir de algum lugar, remover, desaparecer de, tá bom? E no Strong, que é o significado do termo original, primeiro ele quer dizer separação ou separar, tá? Esse apisteme, e depois quer dizer deserção, sair, desertar, sair de algum lugar. Tá? E essa palavra apisteme, das 15 vezes que aparece no Novo Testamento, somente 3 vezes ela quer dizer apartar-se da fé. E eu vou pedir para colocar agora embaixo do texto aqui com as referências, mas somente 3 vezes, tá? Somente 3 vezes aparece aqui essa palavra, esse verbo apistemes, como se separar, partir, desertar ou se afastar da fé. As outras vezes quer dizer afastar-se de pessoas, afastar-se do corpo, afastar-se da iniquidade. Ou seja, sempre, em qualquer situação, esse verbo apisteme, ou o nome, o substantivo apostasia, sempre quer dizer retirar-se, afastar, partir desaparecer. Esse é sempre o sentido de sair de algum lugar. Então, esse é o sentido de apostasia e o sentido de apistemes, tá bom? A tradução em inglês mais utilizada hoje, que é a King James, que é uma tradução muito boa, inclusive uma tradução respeitada, ela diz, nesse verso 3 aqui, que ele diz que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ele usa em inglês, sem que primeiro haja ou venha o falling away. Falling away. Esse phrasal verb em inglês, né, que esse fall away, quer dizer algumas coisas muito interessantes. Primeiro, quando você fala que a tinta, por exemplo, a tinta se descola, a tinta sai da parede, ela se desprende da parede, você pode falar que a tinta falls away from the wall, ou seja, a tinta se desprende da parede. Fall away pode dizer também afastar-se, por exemplo, depois de uma briga, os amigos dela fell away, ou seja, se apartaram, se separaram. Então você vê que a própria tradução em inglês não usa a palavra apostasia, e sim falling away, que é o fato de afastar, fato de separar, fato de se desprender. Agora é o seguinte, eu queria com vocês que antes da tradução da King James Bible, porque de lá para cá, todas as traduções que tiverem em português, geralmente elas estão dizendo que o dia do Senhor, verso 3, não acontecerá sem que primeiro haja apostasia e a manifestação lá do homem iníquo anticristo. Porém, eu queria citar aqui, por exemplo, século XIV, a tradução bíblica de Wycliffe, 1384, traduz que em vez a palavra, ou o nome, o substantivo apostasia, ele traduz como partida. Ou seja, no século XIV,
a Bíblia de Wycliffe, assim como no século XVI, a Bíblia de Tyndale, 1526, no século XVI também a Bíblia de Coverdale e a Bíblia de Cranmer, tanto também no século XVI, 1526, 1535 e 1539, todas essas traduções do século XIV e XVI, tá? E da Bíblia Culatras também, século XVI, todas elas dizem o seguinte, que o dia do Senhor, em inglês no caso, né? O dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a partida e a manifestação do anticristo. Então preste atenção. As traduções todas, até o século XVI, diz que o dia do Senhor não virá sem que primeiro haja a partida. Olha que interessante. Já no século XVII, a Bíblia de Genebra diz a mesma coisa. Irmãos, ninguém, de nenhum modo engane vocês, porque isso não acontecerá, o dia do Senhor não acontecerá. Capítulo 2, verso 3 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não acontecerá sem que primeiro venha a partida, a Bíblia de Genebra. A Vulgata, mais ou menos no ano 400, que foi a tradução de Jerônimo, do grego para o latim, diz a mesma coisa. Ele usa a palavra lá em latim dissécios, que é partida, retirada também. Isso é mais partida, ou seja, o que todas essas traduções estão dizendo? Que o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a partida, o falling away, e que seja manifesto o anticristo. O que ele está dizendo é o seguinte, que não acontecerá o dia do Senhor, você precisa assistir o nosso vídeo sobre o que é o dia do Senhor, tá? Você pode assistir o vídeo Milênio, depois o dia do Senhor, aí a primeira parte desse estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e agora essa carta você vai entender. Então, que esse dia do Senhor não vem sem que primeiro haja a partida e manifeste o anticristo. Então, primeiro haverá uma partida, algo partirá daqui, depois se revelará o anticristo, então virá o dia do Senhor. Então, por que hoje, na verdade, a tradução diz apostasia? Porque ao longo do tempo, na história da igreja, essa palavra, esse substantivo grego apostasia, quer dizer retirar, ou melhor, quer dizer afastar ou partir, foi tomando, pelo uso repetitivo, ao longo dos anos, uma conotação e um sentido de afastar-se da fé. E foi incorporado na língua portuguesa a palavra apostasia. Então, hoje, apostasia, em português, realmente quer dizer afastar-se da fé. Mas em grego original, quando foi aqui escrito por Paulo, não queria dizer necessariamente afastar-se da fé. Tá? E todas as traduções que eu citei aqui e muitas outras eram sempre traduzidas como partida. Então eu vejo que em português hoje essa palavra não foi traduzida, ela foi transliterada. E é curioso por alguns conceitos, porque na verdade a mesma pessoa que usa aqui apostasia e translitera para o português como apostasia, lá em Atos 21, ele não usa apostasia de Moisés, ele usa afastamento, partida de Moisés. Por quê? Porque ali é claro, aqui, embora não seja claro ou não está falando nada sobre fé. Isso foi um conceito que foi posteriormente adquirido na língua portuguesa e na história da igreja pela repetição do afastar-se da fé. Mas lembrando que apostasia quer dizer apartar-se. E tem mais. Se você prestar bem atenção, eu vou ler de novo agora o texto de 2ª carta de Paulo, no 2º capítulo aos Tessalonicenses, você vai entender que essa tradução mais antiga, que fala que o dia do Senhor não virá sem que antes aconteça a partida e será revelado o homem da iniquidade, tem todo sentido no contexto que eu vou ler agora com vocês, quando Paulo explica sobre essa partida e Paulo explica sobre a manifestação do anticristo. Então eu vou ler com vocês. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso... Eu vou ler a partir do verso 1 de novo, depois eu paro mais na frente. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Falamos sobre isso no vídeo número 1, tá? Aí o verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha, aí eu vou usar aqui a palavra, a tradução antiga da apostasia, sem que primeiro venha a partida e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele fala que o dia do Senhor não vem antes da partida e da manifestação será revelado o homem da iniquidade. Agora Paulo vai explicar isso aqui, ó, a partida e o homem da iniquidade, sua revelação. Esse homem da iniquidade, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus
e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, falando sobre o anticristo, tá? Que é a revelação desse iníquo. Não vos recordais de que ainda eu estava convosco e costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém. Vocês sabem o que detém o anticristo, o homem da iniquidade, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, o dia do Senhor não vem antes que haja a partida e antes que haja a revelação do homem da iniquidade. E vocês sabem que alguém o detém, para que na hora própria ele será revelado. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, antes do dia do Senhor, ou melhor, o dia do Senhor não virá sem que primeiro haja a retirada e sem que haja a revelação do anticristo. Aí depois virá o dia do Senhor. Pois bem, primeiro a retirada, depois a revelação do anticristo. Aí ele diz que para a revelação desse anticristo tem que haver primeiro a retirada de alguém, porque esse alguém o detém, que é o que ele diz no verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera hoje e apenas aguarda somente que seja afastado aquele que detém. Enquanto não for afastado aquele que detém, não é possível revelar o anticristo. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. De novo, resumindo. O dia do Senhor, assista esse vídeo, Paulo diz, não virá sem que primeiro haja partida e depois haja a revelação do anticristo. Só que para ver a revelação desse anticristo, primeiro precisa retirar algo ou alguém que está impedindo essa manifestação do anticristo. Como é que vai acontecer essa retirada? Quando os crentes, a igreja, partirem. A apostasia. Primeiro vem o arrebatamento, vem a apostasia. Segundo vem a manifestação do anticristo, porque ele não pode se revelar como anticristo enquanto a igreja, ou melhor, o Espírito Santo, por meio da igreja, deter o anticristo. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo agindo, o anticristo não será revelado. Então, primeiro, a partida dos crentes, será retirado os crentes. Quando Deus nos retirar, nós partiremos para a glória. Aí sim será manifesto o anticristo. E aí, por último, como é o verso 8, então, depois da manifestação do anticristo, no final da tribulação, no fim da tribulação, melhor dizendo, aí o Senhor voltará e com o sopro da sua boca, ele destruirá pela manifestação da sua vida. Ou seja, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao 8, ele vai desde o arrebatamento, da retirada, da manifestação do anticristo, e aí depois do juízo final, quando Jesus volta no final da tribulação, pisará no Monte das Oliveiras e ele consumará todas as coisas e inaugurará o milênio. Assiste também esse vídeo sobre o milênio. Então, esse segundo vídeo aqui é apenas para colaborar ou corroborar com o primeiro vídeo sobre esse assunto, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que apenas reafirma que a doutrina paulina ela é pré-tribulacionista, sempre foi, e não pós-tribulacionista. Primeiro precisa haver a partida, o arrebatamento. Depois a manifestação do anticristo, que é o tempo da tribulação. E aí sim, depois Jesus volta, julga todas as coisas e ele destrói o anticristo e inaugura o milênio, ok? Então, para nós terminarmos esse vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, a primeira parte desse estudo, sobre essa carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, assiste o primeiro vídeo, porque esse segundo vídeo, ou melhor, o primeiro vídeo independe desse segundo, tá? Esse segundo é um complemento, a segunda parte. Mas no próprio primeiro vídeo nós já vimos e testificamos que o ensino paulino é um ensino pré-tribulacional, tá? A iminência da volta de Jesus é verdadeira para a igreja primitiva, então só podia ser pré-tribulacional. Mas o fato é que aqui, nesse estudo sobre apostasia, nós vemos que em português essa palavra foi transliterada, porque no português essa palavra passou a existir, apostasia, antes não existia. Mas o termo significa, ou o verbo absteme, que significa afastar-se, ou significa partir de algum lugar, tá? Então, as traduções antigas do século XIV, XV, XVI e XVII, todas antes da tradução da King James, traduziam como que o dia do Senhor não virá antes da partida. Então, aqui está claro que Paulo fala, primeiro vem a partida, depois vem a revelação do anticristo e depois vem o dia
do Senhor. Essa é a sequência. Enquanto não for retirado, enquanto não partir, não pode ter revelação do iníquo e aí não pode ter o dia do Senhor. Essa é a sequência clara aqui do apóstolo Paulo. Tá bom? Eu quero te encorajar a assistir o outro vídeo primeiro, para quem não assistiu, para ter uma ideia, um conceito mais amplo, e assistir nossos estudos, nossas séries sobre o anticristo, sobre a volta de Jesus, que eu tenho certeza que irão abençoar a sua vida. Deus te abençoe, e mais do que tudo, como sempre eu digo, seja fiel até o fim.